gente já falou aqui da situação dos moradores lá do bairro do Antares, parte alta de Maceió, que estavam preocupados com a desapropriação das casas por conta da construção de uma via ligando o bairro à Avenida Durval de Góes Monteiro. O Alan Garcia, ele está ao vivo porque teve uma reunião para tratar desse assunto. Explica mais para a gente, Alan. Oi, Beatriz. Uma reunião que aconteceu no dia 10 agora de maio, às 2h30 da tarde. Por que eu sei desses detalhes? Porque eu estou aqui com a ata da reunião, 12 páginas nessa ata, onde participou representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Seminfra, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertence à Prefeitura de Maceió, da construtora, que será responsável e está fazendo a obra. Então, todos esses representantes estiveram nessa reunião, inclusive representantes dos moradores, que é a peça principal de toda essa história. Por isso que nós estamos aqui, para entender o que aconteceu nessa reunião, porque aqui tem nessas 12 páginas que o Dr. Jorge Doria vai nos trazer aqui os pontos mais importantes. Dr. Jorge, primeiro, por que o Ministério Público Estadual, qual o senhor representa, Ministério Público Federal, por que vocês se interessaram por essa obra, né, que atinge os moradores desse trecho? São 30 imóveis que serão desapropriados. Boa noite para o senhor. Boa noite. Primeiro dizer, antes de tudo, de que essa conflituosidade nesses casos de grandes projetos urbanísticos, como é o caso, né, é uma via muito importante que vai fazer uma interligação da Fernandes Lima com a Menino Marcelo e da Menino Marcelo depois com a Rota do Mar. Então, uma obra grandiosa do ponto de vista de mobilidade urbana e, evidentemente, pelas suas características, ela cria alguns transtornos e mexe em alguns interesses particulares de alguns moradores. Então, portanto, essa conflituosidade, ora os moradores se surgem, não querem, é muito comum. Então, para, digamos, melhor, né, atender esses dois interesses, tanto do poder público, que tem um interesse, né, público relevante, como também dos particulares, que são os moradores que estavam preocupados com a repercussão dessa obra. Então, os ministérios públicos, por força, né, de suas obrigações institucionais e por essa obra também fazer parte daquele acordo socioambiental, nós fizemos, como dizer assim, uma mediação desse conflito. Então, de forma em que a comunidade fosse totalmente assistida do ponto de vista das explicações, das justificativas técnicas, das possibilidades de alteração desse projeto e, acima de tudo, de que ela pudesse compreender a repercussão social da obra e o interesse, né, maior que justificaria, então, essas desapropriações. Então, foi por esse motivo que nós nos envolvemos, a exemplo do que fazemos quase com todos os projetos urbanísticos, para causar ou proporcionar essa aproximação, né, do poder público à comunidade e de, digamos, aglutinar esses interesses. Bom, com a presença, né, da promotoria, a qual o doutor Jorge Doria, o promotor Jorge Doria, pertence, e junto com os colegas do Ministério Público Federal, eles puderam entender e conhecer o projeto, né, que vai precisar desapropriar esses imóveis. Aí eu pergunto, o que foi que o senhor viu, vocês viram desse projeto? É um projeto que realmente é necessário, do jeito que está sendo feito, do jeito que foi apresentado, está de acordo para atender não só a necessidade daquelas pessoas, mas de todos nós que moramos na capital? Não tenha dúvida. Vejam só, né, a importância dessa obra é tamanha que, pasmem, desde 2005, com a concepção do plano diretor, que até o plano diretor está sendo aí, né, atualizado, mas quando ele foi elaborado em 2005, essa obra ela já estava prevista como uma forma de expansão, de melhoria da mobilidade urbana. Eis que o destino, né, pregou essa dinâmica, e agora, com esse caso da Braskem, que houvesse dano imenso, né, na ordem urbanística, esse projeto ele veio à tona
também por essa razão, no sentido de melhorar toda essa condição de mobilidade. Então, vários projetos foram concebidos no sentido de se verificar o melhor para aquela circunstância, para aquele momento. Isso se verifica o impacto maior ou menor nos moradores, a economicidade do projeto, ele é mais viável. Tinha opções, por exemplo, que implicava no aumento de mais de 40% do custo da obra. Outro projeto implicava, por exemplo, no aterramento de uma grande área verde, uma reserva de Mata Atlântica, portanto, quase que intocável. Outro inviabilizaria, digamos, essa finalidade dessa obra, que aqui está maior fluidez do trânsito, porque ele ficava numa rua muito estreitinha. Então, esses aspectos técnicos que foram muito bem analisados, discutidos com a comunidade, e aquele que se adequou, ou que se adequaria melhor às regras técnicas de direito, ele foi o escolhido. Então, portanto, essa última reunião que você se referiu foi muito rica em virtude de todos os esclarecimentos que puderam ser prestados à comunidade. Então, essa questão da participação da comunidade é muito importante, diga-se de passagem, porque hoje, a própria legislação, a lei do Estatuto da Cidade e outras regras jurídicas impõem a obrigação da participação da comunidade. Então, portanto, nós consideramos que houve uma discussão exitosa, de forma que todos saíram ganhando. É preciso a gente entender, quando tem uma obra que precisa desapropriar imóveis, seja uma casa, seja uma empresa, uma indústria, é que, a partir do momento que aquele poder público, seja um governo de estado ou um governo municipal, uma prefeitura, e eles provam, Beatriz, a real necessidade daquela obra e desapropriar os imóveis que estão ali, a necessidade do poder público prevalece. Mas aí, é claro, tem que fazer toda a indenização, tem que pagar tudo direitinho, tem que mostrar à justiça o que é que vai ser feito, os promotores averiguam tudo e dão aval, percebem ali que realmente está tudo dentro do acordo que existe entre o responsável pela obra e as pessoas que serão atingidas, que são os moradores dessa rua lá na parte do Antares. Mas aí o que é que eu vou colocar aqui em questão também? Não só essa questão da desapropriação. Está na lei, se atende a uma maioria, ela tem que ser feita, não adianta reclamar. Aí eu quero saber do senhor o seguinte, doutor Dória, a partir dessa desapropriação é feita a obra. Então é isso que vocês avaliam, o que diz a lei, para poder estar de acordo. Mas existem recomendações que vocês também fizeram para poder acompanhar esses moradores. Por mais que seja uma lei, eles sofrem psicologicamente. Perfeito, muito oportuna a sua colocação, porque houve realmente essa preocupação das instituições em que esse processo, mesmo sendo legítimo, decorrente da Constituição, da legislação infraconstitucional que prioriza o interesse público sobre particular, mesmo diante dessas garantias legais de que a obra poderia ser feita, mesmo assim, nós fizemos umas recomendações finais que já foram acatadas pelo poder público e pela construtora, que vai executar a obra, de, por exemplo, ajudar a esses moradores, se é que é essa palavra, a escolher locais ali próximo, no mesmo bairro, que eles permaneçam ali morando, identificar locais propícios, sejam terrenos ou casas que sejam escolhidas por esses moradores para que eles não se afastem daquele local. Isso foi estabelecido, e bem como todo o respeito, por exemplo, ao procedimento, que não seja uma coisa imediata, amanhã já se tirar essas pessoas, vai haver todo um cronograma, um planejamento, com tempo para tudo, para que as pessoas possam absorver essa ideia, uma análise, inclusive, até psicossocial junto aos moradores, em função do impacto, porque nós estamos aí sofrendo já muito com essa questão do Pinheiro, da Braskem, que essas pessoas tiveram que ser realocadas. Isso é uma dor. Então, em função de todos esses reflexos,
num possível sofrimento, né, subjetivo. E isso nós também nos preocupamos ao ponto disso, de fazer todas essas recomendações para que o processo ocorra da forma menos danosa, dolorosa e mais social possível. Então, todos esses aspectos foram também observados e serão cumpridos pelo poder público, de forma que tudo será feito com muita calma, com muita análise, com muito critério, para que a obra seja, né, iniciada e as pessoas sejam protegidas da melhor forma. Doutor Dória, muito obrigado pelas informações, por todos esses esclarecimentos e explicações que geralmente a gente desconhece e a cada dia vamos aprendendo, principalmente sobre essa questão da desapropriação. Às vezes revolta muitas pessoas, inclusive quem precisa sair da casa, né? Mas existe uma lei que ajuda a conduzir esse processo. Beatriz, é uma estrada, é uma avenida que vai interligar partes importantes de Maceió, uma cidade que tem crescido bastante e vai ajudar na locomoção de muita gente. Então, como colocou o doutor Dória aqui, também está tendo respeito para as pessoas que vão precisar sair de suas casas, que é muito importante. Eu volto com você.